Pessoal do cursinho José de Bispo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo, graças a Deus, eu estou ótimo, estou bem. Espero que vocês e os vossos familiares também estejam, tá? Eu desejo as boas-vindas a todos e a todos que acompanham nossas aulas de forma gravada, né? Do modo gravado, né? Nem online, né? No conforto da vossa casa, em qualquer lugar onde você esteja, dá para você nos acompanhar, assistir, não é mesmo? Então, gente, aula passada nós falamos sobre os adjetivos, né? E inicialmente eu explanei apenas a parte de conceito com alguns exemplos, certo? Por que eu fiz assim? Porque o conteúdo de adjetivos ele é um pouco extenso, tá? Aí para não ficar aquela aula bem longa, bem cansativa, eu decidi dividir em duas partes, tá? E hoje, turminha, de novo falaremos sobre os adjetivos, porém sobre a classificação, o grau deles, tá certo? Então, gente, vamos lá então, né? Let's go. Ó, os adjetivos em inglês é da mesma forma do português. Ele tem o grau comparativo e também o grau superlativo, tá bom? Nessa aula eu vou tentar explicar da melhor forma possível, nos mínimos detalhes, tá? Peço que vocês, se houver a necessidade, façam as anotações. Qualquer dúvida que tiverem, pode estar me procurando. Eu estou no grupo, tá? No WhatsApp do cursinho, tá bom? E estou sempre à disposição, tá, turminha? Voltando aqui para a nossa aula, eu trouxe 3 frases para mostrar para vocês, inicialmente, o adjetivo no grau normal em inglês. Example 1. The girl is beautiful. A menina é bonita, tá? Aqui nosso adjetivo, né, está no grau normal. The dog is cutie. Meu cachorro é fofo. My mother is tall. Minha mãe é alta. Então, gente, nessas 3 frases, o nosso adjetivo aí mantém-se na sua forma básica, normal, sem flexão, tá? Agora, vamos falar do comparativo, tá? Que é um pouco mais extenso. O comparativo em inglês, turminha, ele é igual ao português, né? Ele tem as 3 subdivisões. Nós temos o comparativo de igualdade, de superioridade e também de inferioridade, tá certo? E como o nome já próprio diz, comparativo, que é isso? É quando você faz uma comparação de um ser com outro ser, tá certo? Aí nós temos algumas expressões em inglês para cada uma das subdivisões. Por exemplo, essa é a primeira aqui, as, adjetivo mais as, que é o tão, quanto. Aqui é o nosso adjetivo comparativo de igualdade, tá? Quando eu digo assim, por exemplo, Maria, ela é tão estudiosa quanto a Ana, tá certo? É quando nós comparamos 2 seres. Aí eu também tenho o more, que é o mais o than, que é o do que, tá? Esse aqui é aquele comparativo de superioridade. É quando eu digo, Maria, ela é mais estudiosa do que a Ana, tá certo? E o less, né? Mais adjetivo, mais o than, que é aquele comparativo de inferioridade. Por exemplo, no português, Maria é menos estudiosa do que a Ana, tá certo? Agora, vamos ver aqui em frases em inglês, tá? Turminha, primeiramente eu trouxe aqui alguns exemplos mostrando o comparativo de igualdade. Aqui, Example 1. The girl is as beautiful as her mom. A menina é tão bonita quanto a mãe dela, tá certo? Aqui nota que eu fiz uma comparação entre a menina, a garota, com a sua mãe. Example 2. Today is as cold as yesterday. Hoje está tão frio quanto ontem. Mais uma vez, e aqui eu fiz uma comparação de 2 dias, né? Dos dias, né? Ontem e hoje. John is tall as his wife. John, ele é tão alto
quanto quem? A sua esposa, né? Mais uma vez eu comparei a altura aqui de dois seres, tá certo? Vocês estão entendendo? Eu espero que sim, muito simples, né? Agora, turminha, exemplos aqui com o adjetivo de superioridade. She is more beautiful than her sister. Ela é mais bonita do que a irmã dela. Nota que aqui nessa frase número 1, eu não estou igualando, eu estou tipo elevando a beleza de um ser com outro ser. No próximo exemplo, John is more intelligent than Richard. John, ele é mais inteligente do que o Richard. Mais uma vez aqui, eu não comparei e nem diminuí, eu elevei um grau de inteligência de uma pessoa para com a outra, tá? Para comparativo de superioridade, não esqueça, usamos a expressão more, mais um adjetivo, mais than. Vamos ver aqui, slide seguinte. Agora, turminha, vamos falar aqui do comparativo de inferioridade, tá? She is less beautiful than her friend. She is less beautiful than her friend. Ela é menos bonita do que a amiga dela, tá certo? Nesse exemplo aqui, eu usei a expressão less com mais o than, né? Nós não comparamos e não elevamos, e sim, entre aspas, diminuímos, né, a beleza aqui de um ser com outro ser, né? Outra frase. Golf is a sport less popular than soccer. Golfe é um esporte menos popular do que o futebol, tá certo? Mais uma vez eu fiz aqui me expressei através dessa frase um exemplo de inferioridade, onde o golfe ele é menos popular, né, menos usado, né, jogado do que o futebol. Outro exemplo, she is less attractive than her friend. Ela é menos atraente do que a sua amiga, né? Mais uma vez, eu tenho a expressão less e o than para assim formar um comparativo de inferioridade. That hat is less expensive than the others. Aquele chapéu é menos caro do que os outros, né? Mais uma vez, aqui a expressão less e o than está presente porque estamos falando de grau de adjetivo de inferioridade, tá certo? Vocês notaram a diferença de um para o outro? É só lembrar aqui dessas expressões. As mais adjetivo, mais as, você vai formar um grau de comparativo de igualdade, quando você iguala dois seres. More, que é mais, com mais um adjetivo, mais than, dentro das frases vai formar um adjetivo comparativo de superioridade. E less mais adjetivo mais than, temos o que? Um grau de comparativo de inferioridade. Ok, turminha? Vamos passar aqui para os próximos slides. Eu trouxe aqui uma observação, tá? Olha só, turminha. No caso, quando nós temos um adjetivo que é construído por uma palavra curta, ou seja, adjetivo curto é aquela que são aqueles adjetivos que possuem de um ou duas sílabas, tá? Aí nós vamos mudar um pouquinho a estrutura. Vai ter ER mais o than, né? Que quer dizer mais do que, tá certo? Aqui nós já vamos estar falando, turminha. Peraí, só um minutinho. Ai, sorry. Peraí, só um minutinho. Deixa eu só voltar aqui o slide. Aqui. Tá certo? Então, quando o nosso adjetivo é curto, nós vamos juntar o ER, adicionar ER com mais o than, que quer dizer mais do que, junto dele, tá? Aí aqui eu trouxe um exemplo. Por exemplo, big, eu tenho um adjetivo curto, não é mesmo? Big tem quantas sílabas? One. O comparativo dele, bigger, bigger than, maior do que. Aqui nós estamos falando de comparativo de superioridade, né? Easy, temos duas sílabas, tá? Nesse caso aqui eu dobrei, turminha, aqui o G, tá? Deixa eu só explicar um pouquinho. Porque eu tenho o quê? Um adjetivo curto terminado com CVC, que é consoante mais vogal mais consoante. Por isso ele foi dobrado, tá? A última vogal e adicionado o than, tá certo? Com os adjetivos que terminam em Y, aqui is,
que é fácil, precedido de consoante, aqui são regras, tá, gente? Nós fazemos a substituição do Y por IER, com mais o than, para formar assim o nosso comparativo de superioridade. Mais difícil, ou aliás, mais fácil do que, tá? Hard. Hard é um adjetivo curto, só tem uma sílaba. Então, nós atribuímos depois do hard, ER, e depois o than. Deixa eu ver bem aqui outro. New. É newer than, mais alto do que. Aí, small, que é pequeno. Aí, como é um adjetivo curto, só tem uma sílaba, né? Para fazer o comparativo, aí eu coloco ER com mais o than, tá certo? Vamos passar aqui adiante. Large, duas sílabas, ou seja, adjetivo curto, né? Que é o amplo, grande. Aí, para você fazer o comparativo, você coloca o than, large than, que vai ficar maior, mais amplo do que, tá, gente? Aqui são regrinhas básicas, tá? Regra número 1, que quando o adjetivo tiver a terminação em CVC, você dobra e a última consoante, depois adiciona o than, tá? Aí tem a do Y, né? Do Y precedido de consoante, que você faz a troca por I, depois adiciona ER com mais o than, tá bom, turminha? Passaremos aqui adiante, tá? Próximo slide. Aí eu trouxe aqui, claro, como sempre, exemplos em frases, tá? Frase número 1. My father shorter than my uncle. Meu pai, ele é mais baixo do que meu tio, tá? Aqui nesse caso, eu coloquei o ER, porque short é um adjetivo curto. I am older than my brother. Sou mais velho do que o meu irmão. Older, porque também old, né, que é o nosso adjetivo. Ele é curtinho, então nós adicionamos o ER. Leno is taller than dog. Leno é mais alto do que o dog. Study English is years than study German. Estudar inglês é muito mais fácil, né, gente? É mais fácil do que alemão. Tá? Então, fácil, como a gente já viu no slide anterior, é terminado com Y, por isso eu fiz a substituição do mesmo por IER, tá certo? É só umas regrinhas básicas que tem nos comparativos, tá bom? Passaremos agora a falar dos superlativos em inglês. Superlativo, né? Quando eu falo em superlativo, é algo que eu estou, intensificando, né? Tô dando uma ênfase maior ao nosso substantivo, tá certo? E falando de superlativo, gente, ele também tem expressões, né? Calma, mais tranquilo do que o comparativo. No comparativo, vocês lembram que eu falei de 3 expressões? As com mais as, more com than, less com than. Nós falamos de 3 expressões, não é mesmo? Já que, meus queridos alunos, no superlativo, nós não temos 3, e sim 2, que termina sendo mais fácil o aprendizado, a memorização, não é mesmo? Nós só temos 2 expressões, o the most, que quer dizer o mais ou a mais, que ele expressa o superlativo de superioridade, o mais. Leonardo é o mais forte da sala, tá certo? Quando eu digo assim, eu estou o quê? Intensificando a força, né, desse Leonardo. E eu tenho the last, que traduzindo quer dizer o menos ou a menos, expressa o grau superlativo de inferioridade, né? Por exemplo, dando exemplo no português, Samantha é a menos estudiosa da turma, né? Desculpa se aí na sala tem alguma Samantha, mas é só exemplo, tá, gente? Não se sinta ofendido, eu não sei nem os nomes de vocês. Falei aqui os primeiros nomes que vieram aqui na minha mente, tá bom? Mas eu sei que todos são bastante estudiosos, senão não estaria conosco, né, aqui já no nosso cursinho. Agora, turminha, vamos de exemplos, né? Claro, a gente aprende-se também exercitando. Example 1. She is the most beautiful girl in her family. She is the most beautiful girl in her family. Ela é a menina mais bonita da família
da família dela, as garotas aqui do nosso cursinho. Né? Então, gente, the most, né? Eu coloquei o the most para expressar o meu grau mais elevado, né? Aqui de superioridade, para me dizer que ela é a mais bonita, é a mais inteligente, ela é a mais educada, tá certo? Ela é a mais amada, tá certo? Quando eu uso essa expressão the most, eu estou elevando, aumentando o meu substantivo, ou melhor, o meu adjetivo, tá? Bem aqui, turminha, seria adjetivos, tá? Ele intensifica as qualidades dos... Eu coloquei aqui substantivos, mas é adjetivo, tá bom? Ele não vai intensificar as qualidades, não é dos substantivos, e sim dos adjetivos, tá? I'm sorry. Aqui, meus amores, example 2. Agora aqui já vamos falar daqui, ó, superlativo de inferioridade. She is the less beautiful student in her class. Ela é a aluna menos bonita da turma dela, tá certo? Aqui eu usei essa expressão the last, né? Antes do nosso... vale a pena lembrar, turminha, que essas expressões, elas sempre precedem os nossos adjetivos, tá? She is the less beautiful student in her class. Ela é a aluna menos bonita da turma dela, né? Então, quando eu digo isso, eu estou... eu não gosto nem de usar essas expressões, mas diminuindo, tá certo? Assim, a beleza de um ser como um todo, tá bom? E aí, the less quer dizer o menos, the most, o mais, tá certo, gente? Alguma dúvida, será? Tentei explicar nos mínimos detalhes. Mais exemplo aqui, meus amores, ó. He is the oldest brother. Aqui, turminha, eu tenho um adjetivo curto, tá? Old. Ele é o mais velho, tá certo? Nesse caso, meus amores, eu vou adicionar o est, agregado ao meu adjetivo, tá bom? Aqui entra aquelas regrinhas que eu falei dos comparativos, também tendo o superlativo, tá? No comparativo, eu adiciono ER, terminação em ER, juntinho com o adjetivo. No superlativo, nós vamos adicionar EST, tá? My house is the longest in the neighborhood. Minha casa é a maior do bairro, que me dera. Né? Então, gente, nosso adjetivo aqui, Lord, ele foi adicionado est, junto dele, tá? Para dar uma ênfase maior. Jack is the strongest guy I know. Jack, ele é o cara mais forte que eu conheço. Então, strongest, strong, né, que é forte, né? Como ele é um adjetivo curto, eu vou adicionar est, agregado a ele, tá? Math is the hardest subject I have ever studied. Matemática é a disciplina mais difícil que eu já estudei. Essa é a minha realidade. Eu, né, falando um pouquinho de mim, eu quando estudava, né, assim, no meu médio, Fundo 2, eu tinha muita dificuldade em matemática, principalmente quando eu fui pro médio. Até que no Fundo 1, quando eu tive um professor maravilhoso, todos os professores são maravilhosos, né? Mas é porque às vezes a gente tem mais facilidade, já está acostumado com a metodologia de ensino de um professor. Aí quando muda de um ano para outro, tem alguns alunos que tendem a diminuir o aprendizado. Quando eu fui fazer meu médio em outra escola, eu realmente tive muita dificuldade e passei a achar a matemática a disciplina mais difícil, né? Mas enfim, let's go, né? Acredito que com vocês isso não acontece. Hoje em dia o pessoal é tudo bom de matemática, eu fico impressionado. Tiro pela minha moça aqui em casa. Então, gente, aqui hard, que é difícil, né? Como é um adjetivo short, curtinho, nós adicionamos est agregado a ele, tá bom? Turminha, eu trouxe aqui o que eu já falei, na verdade, né? Que em alguns casos, quando o adjetivo constitui uma palavra curta, ou seja, quando ele é um adjetivo curto, nós vamos usar o they antes do adjetivo com a adição do sufixo est. Tudo bem. Big, né? Aqui também, né? Por ele se tratar de um adjetivo curto,
terminada em CVC, nós vamos dobrar a última consoante, depois o est. The biggest, o maior. Cutie, que é o fofo, o fofinho. Também nós vamos adicionar est. Aliás, nós não vamos mais adicionar est, porque cutie ele já é terminado com e, então nós não vamos dobrar esse e, não há necessidade. Nós só vamos adicionar o st. Is, mais uma vez aqui nos apareceu um adjetivo precedido de y, aliás, I'm sorry, um adjetivo terminado em y, precedido de consoante, tá certo? Quando estivermos falando de superlativo, queremos dizer o mais, né, o mais bonito, ou o menos bonito, enfim, né? Aí nós fazemos a substituição do y por, como estamos falando de superlativos, vamos trocá-lo, o y por iest, tá bom? Hard, a gente viu no exemplo anterior, long, né, adjetivinho curto, longest, o mais comprido, the longest, small, pequeno, the smallest, o menor, tá? Short, baixinho, the shorter, o mais baixo, young, the youngest, o mais jovem, e assim sucessivamente. Turminha, nossa aula acaba de chegar ao fim. See you later. Quero dizer que foi um prazer imenso gravar essa aula para vocês. Espero ter contribuído para o aprendizado, tá, gente? Caso tenha surgido alguma dúvida, não para vocês tirarem aqui no decorrer do vídeo, da aula, vocês podem entrar em contato comigo, não tem problema, tá? Uma sugestão é que vocês assistam às aulas, a aula, no caso, né? Pelo menos umas 2 vezes, façam anotações, tá bom? E Deus abençoe. Desejo muita saúde, muito sucesso, tudo de bom e um ótimo e maravilhoso vestibular 2022, tá? Que nos encontraremos em breve. See you later. Bye, bye.